Uma pessoa de Campinas que não quer se identificar, ela gostaria que nós falássemos do desafio que um filho sofre de querer ser amado por seu pai. Ele diz aqui que foi abandonado pelo pai e que para ele é muito doído não poder fazer a experiência de ser amado por seu pai. E que dói muito nele perceber o desprezo. Não quer falar o nome. Minha gente, eu acho que toda vez que nós temos a rejeição, ser rejeitado é muito triste. Sobretudo quando você sabe que essa rejeição parte de um progenitor. Que uma coisa é você ser rejeitado por um namorado, por uma namorada, você com o tempo você se recupera, vira aquela página, mas um pai não. Você não tem como arrancar um pai da sua história. Você não tem como dizer a sua memória que o pai agora viverá no esquecimento, no fosso do esquecimento. Não. Então é muito duro, é uma dor muito difícil de ser administrada, porque ela vai esbarrar o tempo todo em quem você é. Um namorado que foi embora, que deixou de fazer parte da sua vida, você pode muito bem, com um tempo ali, dependendo da intensidade que foi aquele amor, em pouco tempo ele se torna apenas uma saudade ou uma história que você viveu, que te ensinou e que não vai te fazer falta à medida que você vai superando e até mesmo substituindo, né? Porque namorado pode ser substituído. Agora, a partir do momento que você tem um pai diretamente ligado à sua origem, uma pessoa diretamente ligada à sua realidade pessoal, você ter que administrar o desprezo dessa pessoa realmente não é muito fácil. E esse papel, por ser tão definitivo em nós, vai exigir um processo terapêutico muito intenso, para que a gente saiba fazer com que esta ausência seja administrada em nós, para que não nos provoque um prejuízo existencial que nos impossibilite amar, oferecer cuidado àqueles que passarem pela nossa vida. Que é o grande desafio de nós não sermos amados, é justamente a gente não permitir que esse prejuízo não nos faça levar adiante o prejuízo para outras pessoas. Não é assim? Toda vez que eu preciso administrar uma falta de pai na minha vida, uma falta daquela presença que a gente sabe é fundamental na construção de um caráter, de uma personalidade, eu preciso fazer de tudo para que depois eu não repita esse mal com aqueles que serão meus filhos. Meu amigo, é um processo que você vai precisar de muita ajuda. Você precisa de um processo, de uma ajuda terapêutica. Para isso que nós temos, né? Os bons psicólogos, os bons médicos, que às vezes até mesmo, dependendo de como essa ausência é na vida de uma pessoa, até mesmo um psiquiatra. A gente não estou dizendo que é o seu caso, né? Muitas vezes eu encontrei pessoas em que a ausência dos progenitores era um fato tão determinante, causou tanto prejuízo, que aquela pessoa teve a necessidade de buscar uma ajuda psiquiátrica. Ajuntar esses pedaços que nós somos é uma tarefa de toda hora. Administrar essa rejeição paterna, eu sei que não é fácil, não é brincadeira, mas também não é impossível. Você não está condenado. A rejeição do seu pai não pode provocar em você uma condenação. De repente você ter condições de ir assimilando essa rejeição, não se sentindo culpado, nem tampouco... Porque às vezes a pessoa se sente culpada, né? O que será que eu fiz para o meu pai para ele não gostar de mim? Será que eu sou tão ruim assim? Quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas que carregavam essas marcas inconscientes? Não, jogue isso fora. Você não tem que carregar culpas. Seu pai não te amou porque ele teve os limites pessoais dele. E você não precisa ficar condicionado pelos limites afetivos do seu pai. Pode ser que ele também tenha tido uma história difícil com o pai dele. É o que eu estava dizendo antes, porque às vezes, quando nós vivemos essa ausência, se a gente não cura isso em nós
nós vamos reproduzir esse mal na vida dos nossos filhos. Quantos pais, depois de uma certa maturidade, quantas mães identificam isso? É verdade. Eu estou sendo cruel com meu filho, da mesma maneira como minha mãe foi cruel comigo. É uma tendência humana, né, de como se a gente estivesse fazendo justiça àquela dor que sofremos. Não é que a gente faz sabendo o que está fazendo, é um processo inconsciente. Boa parte das nossas ações está justamente ligada àquilo que nós não sabemos de nós. Muitas coisas eu reproduzo no meu dia a dia sem saber a causa disso. Muitas agressividades minhas eu desconheço a causa. Eu não sou por acaso. Há um motivo inconsciente ali, pulsando em mim, me ordenando ser daquele jeito. Então, uma boa maneira que a gente às vezes tem de perdoar o pai ou a mãe, volto a dizer, essa relação de rejeição, partindo dos progenitores, de pai e mãe, é muito doído no coração do filho. Mas quando de alguma maneira a gente começa a olhar para a vida que nossos pais também viveram, que também não deve ter sido fácil, a gente acaba compreendendo um pouco melhor. Ou até mesmo quando a gente assume uma maturidade que nos faz perceber a imaturidade que prevaleceu no outro quando ele não nos soube amar. Não é porque você não era amável que seu pai não te amou. É porque ele não tinha amor para oferecer. Porque às vezes o grande prejuízo é este. Eu não fui amado e começo a me interpretar como alguém que não é amável. Não, meu pai não me amou, mas eu tenho condições de ser amado por amigos. Eu tenho uma mãe que me amou. Eu tenho condições de depois estabelecer um relacionamento matrimonial com alguém que de fato vai me amar. O grande problema é quando essa primeira ferida de não ter sido amado pelo pai ou pela mãe gera essa incapacidade de sentir-se amável. Que a gente encontra muito isso pela vida fora. Pessoas que não se sentem amáveis, como se elas não pudessem ser atraentes a alguém. E aí geralmente essas pessoas revestem essa incapacidade de sentir-se amáveis com grosserias, agressividades. Eu gosto de dizer, né, que quanto maior é a armadura, mais frágil é o ser que está ali dentro. Quando você encontra uma pessoa muito agressiva, pode observar, geralmente aquela pessoa é insegura. De onde vem essa insegurança? Às vezes, de um momento da vida em que ela não se sentiu amável. E é ali que precisa ser curada. Quantas vezes nós somos absolutamente ofensivos no trato com as pessoas, nós somos agressivos, por quê? Porque a gente tem medo de que o outro não nos ame, que a gente já foi tão desprezado pela vida fora, que a gente assume essa postura arrogante para a gente se defender do não amor do outro. É sério isso. Muitas vezes a minha postura de arrogante é apenas uma defesa, uma casca que eu coloco para me proteger da possibilidade de não ser querido pelo outro. Então eu fico mais confortável com esse papel de arrogante, porque eu não vou dar margem ao outro de não me amar mais uma vez. Então são curas que nós precisamos exercer lá no nosso processo inconsciente. São realidades que estão profundamente feridas em nós e que nos dificultam no amor hoje. É interessante, né? Quanto tempo a gente perde com essas feridas? Muitas pessoas poderiam ter amado, ter sido amadas, e não o foram por quê? Porque não curaram aquela ferida original causada pelo pai, pela mãe, sem perceber que o faziam. Quantas pessoas que certamente hoje, assistindo este programa, identificam isso, é verdade. A minha agressividade não é outra coisa senão fruto da minha insegurança. Tenho medo de não ser amável aos olhos do outro, então eu prefiro ser arrogante. Eu prefiro fingir que não preciso. Eu prefiro criar essa casca grossa que me protege. Seria muito mais fácil você mostrar-se frágil e oferecer ao outro a oportunidade de te amar.
seria muito mais fácil você quebrar essas falsas proteções. Porque isso não te protege de nada, pelo contrário, isso te desprotege. Quando você cria essa carcaça de arrogância, de brutalidade, você se desprotege, porque você priva o outro de te ver de verdade. Porque todo mundo tem medo de se aproximar de uma pessoa arrogante. Todo mundo tem medo de se aproximar de uma pessoa prepotente, agressiva. Pois é, só que ali dentro daquela agressividade, daquela prepotência, existe muitas vezes uma criança ferida, machucada, que não foi amada como deveria ter sido, que não foi acolhida como deveria ter sido acolhida. E gerou nela essa incapacidade de sentir-se amável. Minha gente, eu sempre gosto de dizer, não existe ser humano incoerente, não. Pode ser incoerente aos meus olhos, mas ela está agindo de acordo com a coerência que lhe é possível. Aquela pessoa que você tanto rejeita, porque você não tem paciência com o comportamento dela, ela é incoerente aos seus olhos, mas vai lá escutar a história dela. Vai lá tentar compreender um pouco do coração que faz ela ser daquele jeito. Aí você vai ter muito mais paciência com ela, se você tiver disposição de ouvir. Se você tiver disposição de investigar junto com ela as dores que a geram. Nós não somos por acaso. Eu muitas vezes, com meu jeito arrogante de ser, prepotente, eu estou tentando esconder o menino inseguro que eu fui. E toda vez que eu tomo consciência disso, eu preciso trazer a realidade. Veja bem, eu não preciso hoje ser arrogante. A minha vida já me deu tantas coisas. Eu já consegui alcançar de mim mesmo tantas coisas. Eu não sou mais aquele menino inseguro que não tinha a oportunidade no passado. Aí eu quebro o poder, essa espécie de maldição que nós levamos sobre os ombros. E às vezes as pessoas perguntam, padre, existe maldição? Eu acho que a maldição que nós levamos sobre nós é justamente aquele passado que não foi corrigido, que não foi filtrado e que está inteiramente presente em nós, nos determinando no nosso jeito de ser e de agir. Quando eu ponho o filtro, sobretudo o filtro da fé, para isso presta a experiência religiosa que fazemos. É tão bonito quando nós identificamos no nosso processo humano, onde a religião nos ajuda, não é? Então onde é que a religião pode nos ajudar? A iluminar a nossa consciência para que a gente quebre a carcaça que protege e ao mesmo tempo desprotege o menino inseguro, a menina insegura que nos habita. Aí a gente começa a lidar com a nossa verdade. Voltamos ao início do programa. Para isso nós temos de ter bons amigos, né? Que não tem medo do arrogante. Para isso a gente tem que ter aquelas pessoas que desafiam as nossas vozes bravas, gritantes. É o olhar que já te mostra tudo, né? Você é tão prepotente, o outro olha para você e joga aquela prepotência no chão. Por quê? Porque ele não acredita nela. O verdadeiro amigo não enxerga a armadura que a gente oferece ao mundo. O verdadeiro amigo é capaz de enxergar a nossa verdade pessoal. Sabe que lá dentro daquela armadura aparentemente prepotente, arrogante, existe alguém necessitado de carinho, de amor, de afeto. E vai lá e nos oferece com uma palavra que diz. Nos desmascara. Desmascarar o outro só é possível àqueles que se amam. E é o que às vezes falta na nossa casa, na nossa família, nos nossos círculos de amizade, né? Quando a gente fala que muitas vezes nós somos superficiais, é disso que nós estamos falando. Nós ficamos parados nas armaduras. Às vezes você vê uma roda de amigos sentando, tomando uma cerveja, tomando um vinho, sei lá. Todo mundo armado. Todo mundo armado. Por outro lado, você encontra grupos de amigos onde essas armaduras já não servem mais. Tão bom quando você vai percebendo que você já não precisa das armaduras para estar com o outro, porque a verdade veio à tona. Já estamos familiarizados com os nossos medos, com os meninos frágeis que nos habitam, já aprendemos a lidar com eles, e o outro sabe muito bem que às vezes, quando eu pretendo ser arrogante com o outro,
Na verdade, eu estou tentando esconder a insegurança que está em mim. Aí o outro vai lá, dá um jeito de buscar dentro de nós essa coerência perdida. Então, meu filho, se você não foi amado pelo seu pai, identifique os prejuízos que esse não amor lhe causou e não seja movido por eles. Esse é o esforço. É um gesto de conversão, porque a vida é imperfeita. Todos nós aqui neste estúdio temos marcas negativas da infância. Também não fomos amados como a gente precisava ser. Todos nós também temos marcas de abandono. Por mais que os nossos pais tenham tentado acertar, eles erraram com a gente. E não é nenhum problema a gente reconhecer isso. Somos marcados pelos insucessos deles. Não tiveram culpa. Quiseram nos dar o melhor, mas não deram. A vida não é perfeita. Quem quiser uma vidinha perfeita, que mude para o país do Alice das Maravilhas lá. A Alice das Maravilhas, que fez 100 anos agora, né, Cristian? Quem quiser um mundinho perfeito, vai para lá. Essa vida que nós temos é garimpar no duro da vida aquilo que nos dá sustento. Então eu tenho uma história estragada para corrigir, o Cristian tem a história dele. E eu preciso dar certo com essa história que eu tenho. E é interessante que às vezes a gente encontra pessoas vitoriosas, que são verdadeiros altruístas, isso é, capazes de transformar o mundo com sua vida, com seu testemunho, com seu exemplo, pessoas que lideram multidões, ou que criam grandes obras. Você vai lá para a história pessoal daquela vida, daquela pessoa, é um desastre. Mas ela soube reciclar o desastre que viveu. Então não fique lamentando que você não foi amado o suficiente, que você não teve as oportunidades. Não, pare de lamentar isso. As pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida não foram as que tiveram muitas oportunidades, mas foram aquelas que, diante das dificuldades, souberam vencer e criar contextos de realização. Então, se a gente fica lamentando o amor que a gente não recebeu, é bem provável que a gente vá passar boa parte da nossa vida desprotegendo-nos e criando armaduras para nós que parecem verdade, que parecem vida, mas no fundo não é. A gente não tem o direito de cometer esse crime, vestir uma armadura e ficar aí parecendo ser alguém. Eu não tenho o direito de fazer a minha vida ser uma simulação. É verdade, eu tenho de fazer uma verdade. A minha vida tem que valer a pena. E para isso, tenho que buscar no meu dia a dia os verdadeiros conselheiros, os verdadeiros amigos, que são aqueles que quebram as armaduras das minhas mentiras, dos meus disfarces. Isso é muito bom. Quando auxiliados pelos que são tementes a Deus, a gente ter a oportunidade de quebrar os nossos disfarces, as nossas armaduras, as mentiras que resolvemos contar para nós mesmos, aqueles que nos desmascaram. Quantas mentiras a gente conta para a gente mesmo e a gente acredita, para fugir do esforço, né? É aquela velha dieta que nós vamos começar na segunda-feira. Uma maneira que a gente tem de se proteger do esforço que precisa ser feito hoje. Protela. Vamos procrastinar todas as decisões para segunda-feira. Mas o amigo que é verdadeiro e que nos faz entrar neste contexto de realização que a Sagrada Escritura nos diz, ele nos coloca na urgência de descobrir hoje o que precisa ser feito, para que essa armadura, essa mentira que tantas vezes alimentamos, perca o seu efeito e a gente passe a ser regido por uma verdade superior que nos encaminha cada vez mais ao contexto das nossas verdades. Para isso vivemos, para encontrar este caminho que nos leva a nós mesmos. Muito obrigado pela sua companhia.
Que Deus abençoe você, a sua casa, derrame sobre o seu coração muita disposição. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.